Olá, meus irmãos, hoje é dia 28 de abril, com a graça de Deus estou aqui para a partilha da Palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos ao canal Vida em Cristo. Você também que está me acompanhando, está passando hoje por aqui, seja também bem-vindo ao canal Vida em Cristo. Apresentamos ao Senhor os nossos corações, aquilo que cada um de nós trazemos, entregamos ao Senhor com confiança. Que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo já vai nos abençoando. Hoje vamos meditar o Evangelho de São João, do capítulo 3, e vai narrar aquele encontro de Jesus com Nicodemos. Nicodemos era um dos doutores da lei que participava daquele encontro do Sinédrio, aquele tribunal dos judeus. O evangelista São Mateus, ele vai mostrar para nós hoje uma conversa muito interessante de Jesus com Nicodemos. Ele, que era um dos chefes dos judeus, membro do Sinédrio, era aquele tribunal dos judeus que só tinha ali os fariseus mais importantes. Os doutores da lei, os rabinos, os sumos sacerdotes. E Nicodemos, ele foi ter com Jesus à noite. Ele acreditava em Jesus. Aqui a gente entende que Nicodemos, ele ia à noite porque ele tinha medo que os doutores da lei, os anciões do povo, vê ele conversando com Jesus. Como ele era membro do Sinédrio, então ele tinha um receio de que os judeus soubessem que ele tinha esse encontro com Jesus. Então ele ia à noite por prudência, para não deixar que os outros soubessem que ele estava tendo esse encontro com Jesus, porque ele sabia que os judeus não gostavam de Jesus. E Nicodemos fala para Jesus: Rabi, que quer dizer mestre? Mas Jesus é um mestre que veio da parte de Deus, porque ele diz: ninguém faz os milagres que tu faz se não for vindo de Deus. Eu vejo aqui que Nicodemos, ele acreditava em Jesus. Só que ele acreditava assim que Jesus era um grande profeta, que seria mais um profeta que Deus tinha enviado. Porque os profetas antigos também realizavam milagres. E ele ainda não via Jesus como o Messias, como Deus. E daí Jesus já entra na conversa direta com Nicodemos e diz para ele: em verdade vos digo, se não nascer do alto, não pode entrar no reino de Deus. E quando Jesus diz isso para Nicodemos, ele fica sem compreender nada. Ele não entendeu nada. Ele não conseguia entender esse nascer do alto que Jesus estava falando. E ele fala para Jesus: mas será que um homem velho como eu pode entrar de novo no ventre da sua mãe e nascer de novo? Olha que Nicodemos não entendeu nada. E Jesus explica para ele que nascer da carne, mas quem nasce do Espírito é do Espírito. Ou sejamos, quem nasce do nosso pai, da nossa mãe, é uma vida natural. Só que agora é preciso nascer do alto. O que nasce de Deus, que é do alto. E Nicodemos, ele não entende esse nascer de novo que Jesus está colocando. Jesus está falando de nascer do Espírito. E Jesus está falando do batismo. Ele está falando do batismo, da importância do batismo. E Jesus vai dizer para ele: o vento sopra onde quer e pode ouvir o seu ruído. Quer dizer, a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Ou seja, quando uma pessoa ela é batizada, ela recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo vai conduzir essa pessoa, mesmo que a pessoa não sente, não sabe, mas o Espírito Santo, ele vai levando a pessoa para Deus. Ele vai conduzindo, vai formando a pessoa. Esse é o batismo no Espírito Santo. A gente vê como que o batismo ele é fundamental na nossa vida. Por que Jesus fala que tem que nascer de novo? E sem nascer de novo não é
possível entrar no reino de Deus. Isso nós vamos encontrar lá na carta de São Paulo. Ele vai explicar muito bem na carta aos Romanos, no capítulo 6, no versículo 3. São Paulo diz assim: ignorais que todos que fomos batizados em Jesus Cristo, nós fomos batizados na sua morte, ou seja, nós fomos mergulhados na sua morte. Nós fomos sepultados com ele na sua morte pelo batismo. Como Cristo ressurgiu dos mortos pela glória do Pai, assim também nós vivemos uma vida nova. Se fomos mortos com ele, mesmo ser com ele, com a mesma morte semelhante à sua, seremos semelhantes também pela ressurreição. Nascemos com Cristo, vivemos com Cristo, morremos em Cristo e ressuscitamos com ele. É isso que São Paulo nos explica, que o batismo faz em cada um de nós com a morte de Cristo. Faz a gente morrer, ser sepultado com Cristo e ressuscitar com Cristo. A água do batismo é simbolizado como que quando você mergulha a pessoa na água ou derrama água na cabeça da pessoa, simboliza aquela água lá do dilúvio, aonde muitos morreram ali. E simboliza também uma vida nova, porque é assim que Jesus, ele sempre parte daquilo que é natural, para aquilo que é sobrenatural. Porque todos os sacramentos, ele tem um sinal material, que significa uma graça sobrenatural. Então, o batismo, esse mergulho na água, significa morrer para o pecado, para o inimigo de Deus. E a pessoa sai da água ressuscitada para Deus. Veja que o batismo ele é fundamental. Nós vamos encontrar lá no parágrafo 1255 do Catecismo da Igreja Católica e muitos outros parágrafos, vai falar e ensinar que pelo batismo, que é pelo batismo que nós se tornamos filhos de Deus. Nós tínhamos perdido a filiação divina do paraíso, quando nossos pais, Adão e Eva, desobedeceram a Deus. E por causa do pecado, eles foram expulsos do paraíso. Ser expulso do paraíso é ser expulso de Deus. Mas nosso Senhor Jesus Cristo, ele conquista a nossa filiação divina. Ele vai pagar a justiça divina, o preço do nosso perdão, para poder trazer de volta a humanidade, de volta para Deus. Mas para entrar, temos que passar por uma porta. E essa porta é o batismo. E pelo batismo, nós se tornamos membros da igreja e filhos de Deus. Tanto é que no parágrafo 1255 do Catecismo vai dizer que por nós ter nascido com a nossa natureza humana decaída e manchada pelo pecado original, também as crianças precisam de novo desse nascimento. As crianças também precisam do nascimento no batismo, a fim de ser libertada do poder das trevas, ser transferido do domínio da liberdade dos filhos de Deus, para se tornar filhos de Deus. Meus irmãos, o que o catecismo está nos falando, é o que a igreja está nos dizendo, é que aquele que não é batizado está vivendo no mundo das trevas, aonde se torna cativeiro do demônio, do inimigo de Deus. Porque os santos nos diz que isso, eles nos dizem isso, que o batismo nos liberta do cativeiro do demônio, o inimigo de Deus. O batismo nos traz de novo para o reino de Deus. E a igreja, ela tem um documento desde lá dos primeiros séculos que fala do batismo das crianças. Por isso que é preciso batizar logo. Esse documento diz assim, que a igreja recebeu dos apóstolos essa incumbência de batizar as crianças. E isso vem lá dos apóstolos. E se vem dos apóstolos, vem de Cristo. E o catecismo, ele continua dizendo que se os pais privar a criança da graça inestimável de tornar filho de Deus, se não lhe conferir o batismo logo após o nascimento,
Isso quer dizer batizar logo quando nasce. Olha que isso é muito forte. É o que o Catecismo da Igreja nos fala. Que não existe essa história de ficar esperando que a criança cresce para batizar. Porque a criança não tem fé. Porque a fé é dos pais, não é da criança. A fé é dos pais e da igreja. Porque o pecado original que o batismo tira não é um pecado de culpa, é um pecado de herança. Porque não é um pecado pessoal. Por isso que a criança precisa ser logo batizada. Logo quando nasce, precisa ser batizada. É o que a igreja sempre fez e realizou. E a gente vai encontrar isso também nos documentos, desde lá de Santo Agostinho, dos primeiros padres da igreja. Todos já falavam isso. Quando o Catecismo da Igreja nos fala do batismo, que está no parágrafo 1270, ele diz assim: se tornar filho de Deus pelo batismo, pela regeneração batismal. O batismo são obrigado a professar diante dos homens a fé que recebeu pela igreja. Quando você é batizado, você tem que testemunhar sua fé diante de Deus, a fé que você recebeu da igreja, que recebeu de Deus. O batizado, ele se torna discípulo de Cristo, que tem que dar testemunho. E aqui tem outra coisa bastante importante, que Jesus manda que os apóstolos vão para o mundo inteiro e preguem o evangelho e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer e não for batizado será condenado. Então o batismo, ele é essencial para a salvação. Só que aqueles que sem culpa não foram batizados, o catecismo vai nos dizer, aqueles que morrem por causa da fé, como os catecúmenos, às vezes não foram batizados, vai dizer que lá no catecismo que esses recebem o batismo de sangue, que é também em caso de necessidade. Qualquer pessoa pode batizar em caso de necessidade. Por exemplo, uma criança que está correndo risco de morte, qualquer um pode batizar. Basta derramar a água 3 vezes na cabeça da pessoa e dizer: eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse batismo, derramamento de água sobre a cabeça, sem ser um mergulho, também é aprovado, desde os primeiros séculos. Está nos documentos da igreja, da doutrina dos apóstolos. Por quê? Se não tem água para o mergulho, pode ser derramado na cabeça da pessoa 3 vezes. Isso vem lá dos primeiros séculos da igreja. A igreja, ela não inventa nada. Ela sempre vai seguir aquilo que ela recebeu. E o catecismo também fala aqui que aquele que sem culpa morre, que não foram batizados, eles também podem ser salvos. Eles não foram batizados por sua culpa, não foram evangelizados, não foi catequizado, não conheceu a verdade da fé. Pode se salvar. Porque Deus, ele não é injusto. Haverá um caminho extraordinário para a salvação deste, que a pessoa viveu com reta consciência. Isso também está registrado aqui no Catecismo da Igreja. Então, isso que Jesus falou para Nicodemos é algo importante também para todos nós. É preciso nascer do Espírito Santo. Te convido então a pegar a palavra de Deus. O Evangelho hoje está em São João 3, de 1 a 8. Pedimos que o Espírito Santo já vai nos iluminando para bem compreender essa palavra. Vem, Espírito Santo, iluminar meu coração para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha mente para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para a palavra de Deus, o Santo Evangelho. Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite e lhe disse: Rabi,
sabemos que vieste como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazeis, a não ser que Deus esteja com ele. Jesus respondeu: em verdade vos digo, se não nascer do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como que alguém pode nascer já sendo velho? Pode entrar outra vez no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: em verdade vos digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne, e quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admireis por haver dito: vós deveis nascer do alto. O vento sopra aonde quer e tu pode ouvir o seu ruído, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasce do Espírito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Deixamos que a palavra de Deus hoje fale ao nosso coração. Jesus disse: se alguém não nasce da água e do Espírito, não poderá entrar no reino dos céus. Ou seja, é pelo Espírito Santo que nós nascemos para uma vida nova. Por isso, hoje, pedimos ao Senhor que nós sejamos renovados pela força do Espírito Santo. Que este renascimento seja para essa vida espiritual. Esse olhar para o céu, para as coisas espirituais e não pela força humana terrena. É necessário que sejamos cheios do Espírito Santo. Que o próprio Senhor, agora, nesse momento, dê a nós a mesma graça que deu a Nicodemos, de ser cheio do Espírito Santo. Que Deus nos ajude, que nos ilumine, que nos capacite, para que nós procuramos uma vida espiritual pelo poder do Espírito Santo. É o que nós pedimos hoje, que nós vivemos neste mundo com um olhar para o alto, deixando que o Espírito Santo de Deus nos conduz. Que a paz de Jesus, o amor de Maria, esteja no teu coração. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.